O filme do It já estreou nos cinemas? É claro. Ele tá fazendo um baita sucesso mundo afora, arrecadando bastante dinheiro? É claro. Esse filme ele tá causando vários debates pela internet com pessoas que tá amando, tá odiando o filme, etc. É claro. Eu tô bem atrasado pra trazer essa análise. É claro. O filme do It, ele é perfeito, maravilhoso, ele é bom, da hora, legal, ou ele é uma porcaria, é horrível? Bom, aí pra isso vocês vão ter que assistir a análise pra conferir a minha opinião. Então, bora lá. Daí pessoal, beleza, estamos aqui hoje para mais um vídeo, mais uma análise do canal. E antes que, sei lá, algumas pessoas possam pensar isso, achar isso, não, o canal não tá mudando de foco, não tá mudando de rumo aí, não tá seguindo outro caminho. Só que é óbvio que no momento atual, na fase atual, totalmente sem tempo que eu tô passando, com curso, trabalho, estudos, trazer análises realmente me ajuda bastante, já que gravar desenho, editar um desenho realmente dá um pouco mais de trabalho. Mas não, o canal não tá mudando de foco nem de rumo não, tá? E agora sim, sem enrolação, bora começar a falar desse filme do It, A Coisa, de 2017. Se você não conhece o It, cara, o It já foi muito famoso, ele já teve, se eu não me engano, uma série de TV lá nos anos 90, que depois foi tudo compilado ali, meio que fizeram um filme de 3 horas e não sei quanto, sabe? Tipo, caramba, todo mundo que vê fala que tem uns que vê que adoram, tem outros que... Acho que esse é mais o povo da época mesmo. Aí tem uns de hoje em dia que vai lá, dá uma conferida, fala que ficou bem cansativo, porque, caramba, um filme de 3 horas pra cima, putz, é bastante coisa, entendeu? Mas tem gente que realmente gostou daquela versão lá, que fez muito sucesso, que marcou muitas pessoas da época. E eu acho que na verdade marca até hoje, porque tem cenas bem icônicas que fizeram muito sucesso, que todo mundo lembra. Por exemplo, cenas adaptadas, né, do livro. Por exemplo, a cena do garoto com a capa de chuva, que ele coloca o barquinho lá, o barquinho cai no bueiro, e aí tem o primeiro contato também com o Pennywise. Você que não conhece, Pennywise é o tão famoso, cara, palhaço aí da obra. Então esse filme ele marcou gerações e foi uma obra bem icônica para a época. Bom, se você não conhece a história do It, A Coisa, essa obra aí do autor que é super famoso, que já trouxe outras obras incríveis também, que é o Stephen King. Se você não conhece a obra do It, que é uma obra muito famosa também, eu vou tentar meio que resumir rapidamente aqui o que o livro passa, porque assim, no caso o filme é uma adaptação do livro, mas pode ter umas modificações, mas no básico mesmo a história é uma coisa só. Bom, a obra, ela relata a história de, eu acho que são 7 amigos, se eu não me engano, e assim, todos eles têm várias coisas em comum. Por exemplo, todos vivem numa cidade, uma cidadezinha chamada Derry, e essa cidade, eu vou falar de outras coisas em comum que eles também têm, tá? Já eu vou comentar aqui. E essa cidade, ela tem relatos, que já vem de um bom tempo, de uns acontecimentos meio estranhos, de pessoas desaparecendo, principalmente crianças. Só que assim, os adultos dessa cidade são bem, assim, não se importam muito, não ligam muito, ou pelo menos parece que não ligam, porque as crianças chegam, relatam o que está acontecendo, e eles não dão muita importância para isso. Só que isso não é um furo da obra, não é uma forma sem sentido de dar foco para as crianças, não. Isso tem uma explicação no livro que eu não vou falar aqui, porque eu acho que seria um spoiler para alguns, então eu não vou comentar aqui não. Mas se você quer ficar por dentro disso, dá uma olhada no livro, dá uma olhada, sei lá, em alguns vídeos sobre a obra do It, A Coisa, porque no livro isso é explicado, por que os adultos não têm uma participação, por que o foco acaba ficando ali nas crianças. E assim, o filme do It, ele é terrorzão, sabe? A obra do It, não é aquele terror pesado mesmo? Eu particularmente acho que não. Tem umas coisas sim, que aqui ou ali que a gente pode considerar um pouco pesado, digamos assim, mas no básico mesmo, no geral, falando de It, ele é mais uma aventura tensa. O foco da obra é realmente apresentar um grupo de amigos que tem várias coisas em comum, que até comentando aqui sobre outras coisas em comum, conforme eu disse que eu iria comentar, todos sofrem bullying, todos têm esse problema com os garotos mais velhos que eles, aquela questão toda, né, quando você tá entrando na adolescência, e aí tem aqueles moleques que são mais velhos, e aí começam a mexer contigo, só que o bullying apresentado na obra, teve gente que achou leve, eu não achei leve.
entendeu? Eu já vi bullying apresentado de uma forma pior em outras obras, mas eu não achei leve, cara. Tipo, tem umas coisas assim que os garotos fazem, sabe, que é umas paradas bem perturbadoras, sabe? Eu não vou comentar aqui pra não dar spoiler, mas, cara, principalmente o gordinho, que é o Ben, sabe? Ele sofre pra caramba, velho. E o que acontece? Isso é uma de várias coisas em comum que eles passam, entendeu? Que eles têm ali. Essa questão também deles estar entrando na adolescência, tá se descobrindo, é trabalhado de uma forma muito legal, muito interessante. E o foco do livro é esse, é mostrar esse grupo de amigos que começam a passar por uma situação ali tensa, de suspense, desesperadora, entendeu? Com alguns acontecimentos bem sombrios, bem macabros mesmo. E o que acontece? O que é o Pennywise em si? Que é todo mundo conhece como palhaço. O Pennywise, ele é como se fosse uma entidade, digamos assim, uma entidade maligna que assume essa forma de palhaço. E por que ele assume essa forma? Porque essa forma é mais fácil, digamos assim, que é mais coerente para poder atrair as crianças, e aí ele se alimenta do medo das crianças. Ah, mas como é que é isso? Ele não mata, não? Não, ele mata, tá? Ele mata sim, e pode acreditar, ele não fica só, sei lá, se alimentando do medo, né? Eu tava até brincando quando eu tava vendo o filme com um amigo meu, porque assim, antes de eu ver o filme, eu não conhecia a história em si do It. Eu já conhecia o palhaço, já conhecia a cena do barquinho, conforme eu disse, já conhecia, mas o que é o It, o que é isso tudo, eu não conhecia, realmente eu não conhecia de uma forma aprofundada o que era a obra. E quando eu fui ver o filme, eu achei que, sei lá, eles iam derrotar o palhaço não tendo medo, entendeu? Tipo assim, eu chegar, eu não tenho medo de você. E aí o bicho ia começar a se contorcer lá, tipo, não tem medo, e sei lá, eu achei que ia ser um troço assim. Seria bem clichêzão se fosse isso, e ainda bem que não foi. E aí quando eu vi o que esse palhaço começou a fazer, velho, tipo, sabe, umas paradas bem sinistras, não? Eu fiquei, caraca, não é só isso não. Sabe, ele vai pra cima mesmo, ele te dá porrada, não é só ficar fazendo... Assim, boa parte do filme é terror psicológico, ele quer... destruir as crianças psicologicamente, ele fica aparecendo pras crianças. Já vou até comentar aqui, esse bicho ele é tipo onipresente, ele aparece em qualquer canto, velho. Então isso é desesperador, porque as crianças elas não têm um refúgio, sabe? Elas estão na casa delas, esse bicho aparece, elas estão, sei lá, na escola, esse bicho aparece, elas estão andando pela rua, esse negócio aparece, então... E ele pode assumir formas diferentes, ele trabalha com seu medo. Se você tem um medo, sei lá, de um lobisomem, ele pode assumir a forma de um lobisomem, entendeu? Então... Como que você derrota uma coisa dessa, entendeu? É legal como que o filme ele trabalha com isso, porque você vai ver no filme, você fica assim, caramba, como que eles vão derrotar esse bicho, cara? E aí, quem não conhece a obra deve ficar se perguntando assim, mas e os adultos? Ele não perturba os adultos também, não? Aí que tá. Por que o Pennywise ele não costuma atormentar os adultos? Isso também é explicado no livro, que é o seguinte, as crianças, elas têm um tipo de medo que tem uma... Como é que eu posso explicar? É um pouco mais fácil pra ele transformar de uma forma sólida. Por exemplo, crianças têm medo de quê? Lobisomem, múmia, essas coisas assim, sabe? Que é um pouco mais fácil dele se transformar, dele trabalhar com esse medo. Adultos não, adultos já tem uns medos assim que já é mais tipo condição financeira, problemas amorosos, então é meio complicado para ele trabalhar com isso, entendeu? E assim, falando um pouquinho do elenco aqui, dos personagens, no caso eu quero dizer assim, dos atores, né? Da atriz também que foi escolhida, cara, é impecável, é perfeito, tipo... não teve uma criança ali que eu não tenha gostado da atuação, não teve uma, todas são incríveis, todos ali atuam perfeitamente. Quando todo mundo vai comentar sobre o filme, vai se lembrar sobre o filme, acaba até dando um foco maior ali pro ator de Stranger Things, porque ele brilha muito nesse filme, cara, ele só fala besteira, sabe aquele personagem assim que... Ele só tem aqueles momentos mesmo pra comédia, que você já fica esperando ele falar uma piadinha, sabe? Cara, são coisas hilárias, assim, que você ri demais no cinema, cara. Aí é a questão também que entra da comédia. O filme, ele trabalha de uma forma incrível entre dois tons. Você tem um tom da comédia e você tem um tom do suspense, cara. E não fica uma coisa cagada, sabe? Que, tipo, tá no suspense, aí você bota uma piada no meio que não faz sentido. Até porque você tá trabalhando com crianças ali, né? Não é com adultos, então... Fica legal, fica bem colocado, sabe? Eu particularmente achei que funcionou. Bem, e se você tem fobia de palhaço, aí você chega pra mim e fala assim, Daniel, você já assistiu aí, né, o filme do It? Eu tenho fobia de palhaço, eu detesto palhaço, porém eu quero assistir o filme. Você me recomendaria assistir? Cara, assim, se você tem muita fobia de palhaço mesmo, tipo, você tem muito... Tudo bem, não tem como ter pouca fobia ou muita fobia. Ou você tem fobia ou você não tem, tá, eu sei disso. Mas... se você tem fobia mesmo, sabe? Tipo, você olha palhaço, você já fica entrando em surto. Cara, eu acho que não seria muito bom você já ir ver esse filme de cara assim não, entendeu? Tenta trabalhar um pouco melhor com o seu medo e aí, sei lá, qualquer coisa você vai assistir o filme.
Agora, assim, sei lá, você só toma uns sustozinhos assim, ou você não gosta muito, pode ser, porque, cara, isso vai de opinião pra opinião, entendeu? Isso varia de pessoa pra pessoa. Eu não tenho medo de palhaços, mas eu não gosto. Mas se eu tô vindo na rua e eu vejo um palhaço, eu morro na hora, filho. Não, um palhaço assim, igual esse bicho aí, né? Eu morro na hora, velho. Tipo, não dá nem tempo de correr, tomar susto. Meu irmão, é morte assim, na hora. Tipo, pô, caiu, morreu, entendeu? Eu não sei, tem gente que tá acostumado com terror, não leva susto nenhum, sabe? Tinha um amigo meu no cinema que não tava levando susto nenhum. Agora, eu já sou mais cagão assim com o terror, sabe? Tipo, principalmente, pra mim, o melhor terror não é aquele terror que te joga na cara assim. Tipo, tá vendo? Tipo, o bicho vem gritando, bota um som super alto lá. Putz, isso pra mim não é terror, isso pra mim é, sei lá, você ficar jogando um troço na sua cara, óbvio que eu vou tomar um susto, entendeu? Pra mim, terror é quando você trabalha com medo da pessoa, sabe? Tipo, pra mim, cara, se o personagem estiver parado ali, te olhando assim, cara, isso pra mim é terror, velho. E as cenas de terror que mais, assim, me prende, que eu fico com medo, é quando eu não tô esperando do cara tá ali e ele tá ali. Do cara não, né? Da criatura, que isso é o demônio, velho. Mas assim, sempre respeite, sempre tente lutar contra os seus medos, obviamente, e tal, mas sempre tenha cautela, entendeu? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele tem medo de boneco de ventríloco. E tipo, eu respeito muito o medo dele. Vai dar merda, 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 vai dar merda. Tá, vamos rapidinho então comentar sobre as cenas que deu susto assim. Conforme eu disse, eu sou um pouco cagão com terror, então tinha cena assim que nem era tão coisa, eu ficava tipo, ai meu Deus, eu fiquei meio assim. Mas tem umas cenas assim que eu achei que as melhores cenas, na verdade, que deu medo, assim, digamos assim, foi as cenas onde dava um foco maior na cara do ator como palhaço, sabe? Não ficou usando efeito especial, esse negócio que tá tipo palhaço lá, nada tipo, o bicho sai girando lá, gritando, tremendo. Pô, acho que isso é muito exagerado. Agora, as cenas que tava só a cara dele, ele falando, ele sorrindo, pô, dava assim um medo sim. Esse ator ficou espetacular, tá? Atuando como esse palhaço. Meu Deus, cara, ficou sensacional. E conforme eu disse, as cenas sem efeitos especiais foram as melhores. Por exemplo, a cena no começo do filme, quando ele tá conversando com o menininho do barquinho, que é o George, cara, putz, a interpretação dele, sabe? As caras que ele fazia, a forma que ele falava, ele consegue, tipo, no começo ele consegue passar uma imagem de um palhaço, assim, tipo, particularmente, se eu fosse criança e eu desse de cara com um negócio desse no bueiro, cara, sendo bonitinho ou não, eu sairia correndo, mas ele consegue passar uma imagem assim, de um ser, sabe, ingênuo, que quer ser seu amiguinho e tal. E aí depois, velho, quando ele começa a pedir pro moleque estender a mão, enfiar a mão dentro do bueiro pra ir pegar o barquinho, aí é outra história. E a gente, assim, sabe, que é mais velho, que já consegue perceber essas coisas, tem outra visão, diferente das crianças, né? A gente olha assim, a gente vê na cara que, sabe, é a outra intenção. É outra intenção que aquele negócio tá tendo aí, sabe? Eu vou falar um negócio aqui agora que, tipo assim, isso foi um amigo meu que falou pra mim. Esse amigo meu, ele viu junto comigo o filme do It. Ele amou o filme do It, ele, assim, ficou maluco quando terminou de assistir, sabe? Ele queria ler o livro. A gente saiu, assim, doido quando a gente saiu do cinema. A gente foi doido pra livraria na mesma hora, assim, pra poder ler o livro. E o que acontece? Ele falou uma coisa que é a mesma opinião do que eu tenho, só que ele falou de uma forma muito bem colocada. E eu vou falar aqui pra vocês que é a mesma opinião que eu tenho, que é a seguinte: pra mim, um filme de terror, eu tô falando pra mim porque é a mesma opinião que ele tem e é a mesma opinião que eu tenho. Pra mim, um filme de terror é um filme que não é que fica jogando grito, cena de susto na sua cara. Eu vi muita gente reclamando porque o filme não dava muito susto, essas coisas assim. Eu achei o filme ridículo, porque eu fui ver o filme e o filme não tava me dando susto. Putz, fala sério, eu esperava outra coisa. Eu acho que um filme de terror mesmo é quando ele trabalha com o teu psicológico, sabe? Uma coisa até meio engraçada é que a gente viu o filme e quando a gente tava voltando pra casa, cara, a gente ficou perturbado, tá ligado? Porque a gente tinha que andar um bom pedaço, tipo, esse amigo meu, ele mora perto do shopping que eu assisti o filme, e a gente costuma levar ele até o ponto da casa dele.
E, cara, do caminho do shopping até o ponto da casa dele, a minha namorada e ele, tipo, a gente foi super se cagando, velho, no caminho assim, sabe? Tipo, a gente andava, tipo, tava bem tarde já era 11 e pouco, era quase meia-noite, e a gente andava assim pros carros, assim, parado, né, estacionado, sei lá, a gente imaginava a cara desse demônio, velho, aparecendo debaixo de um carro, ou dentro de um bueiro olhando pra gente. Eu juro que se a gente tá voltando e passa, sei lá, um balão vermelho, assim, flutuando, foi o que eu disse, não dá tempo de correr, de gritar, de raciocinar, de pensar. É morte na hora, filho. Eu caía na hora ali, morto ali. É até bom que não dá trabalho pro demônio, sabe? Ele não precisa nem matar. Eu já faço o trabalho por mim mesmo. Conforme eu disse, é que essa questão dele ficar aparecendo pelos cantos, isso ficou um pouco até na minha cabeça. Tanto que eu fui pra casa e fui pensando nisso, né? Mas o filme do It, ele é muito mais assim do que ficar focando em terror. O terror em si não é o foco do filme, não. É mais, conforme eu disse, trabalhar com as crianças e uma aventura bem sinistra que elas acabaram passando. Agora, comentando aqui sobre um ponto negativo. O filme tem ponto negativo sim, óbvio, como qualquer obra. E o ponto negativo pra mim do filme foi, não da obra em si, né, falando da história, mas falando do filme, cara. Que aí foi um erro mais aí pro diretor, né, foi o CGI. Pra mim o CGI, tem cena assim que o CGI não funciona nem um pouco bem. Sabe, cena que, sei lá, ele vai abrir um bocão, assim, você vê que é muito boneco, que é muito mentira aquilo ali, sabe? Tudo bem, o bicho vai abrir um bocão de 2 metros lá, é óbvio que você vai ver que aquilo é mentira. Mas, por exemplo, tem cena, sei lá, que o palhaço tá gigante, velho. Tipo, ele fica, sabe, gigante assim. Nossa, é muita mentira. Mentira, eu digo assim, gente, no sentido de você olhar e falar, cara, é efeito especial, sabe? Não parece que é de verdade. É bem mentirona mesmo. Ou sei lá, sendo que aparece 40 dentes na boca dele. Sabe, são umas coisas assim que pra mim, velho, o CGI não ficou tão legal. Tipo, as cenas de, por exemplo, que ele vem tremendo assim, sabe? As cenas que é só ele, normal, que você vê que é um ser humano ali atuando, caraca, ficou impecável, entendeu? Agora, no exato momento onde você tira o brilho do ator e você começa a enfiar efeito especial no negócio, aí você vê que é mentira. E isso anula o seu susto, anula o seu medo, porque é um efeito especial, entendeu? Então não tem como você ficar com medo daquilo ali. É capaz até de você rir, sabe? Ou então, sei lá, você achar tosco. Então pra mim o efeito especial não funciona tão bem assim não. Não é toda a cena com efeito especial que ficou cagado não, mas tem umas assim que eu notei que não funcionou tão bem assim. Bom, e pra finalizar, essa foi a minha análise do filme do It, A Coisa. Eu super recomendo pra você. Eu dei alguns pontos aqui, falei um pouquinho de fobia, se você tem medo de palhaço ou não, né? Mas, falando no modo geral, é um filme que eu super recomendo. Eu conversei muito com o Pedro, nosso parceiro, né? Eu converso, obviamente, muito com ele. É um grande amigo meu. E eu narrei praticamente o filme inteirinho pra ele, sabe? Quando no outro dia eu tava muito animado, cara. Aí eu cheguei, comecei a falar sobre o filme. Falei, nossa, mano, o filme é muito bom. Porque a obra, a história do It é muito mais do que foi apresentado no filme. A história é muito mais do que aquilo. Quando você começa a saber de algumas coisas do livro, você descobre o que é o It, o que vai acontecer depois. Então, quando você começa a descobrir umas coisas assim da história, cara, do livro, sabe? Do material original, nossa, cara. É uma baita história, é uma história incrível. E essa foi a minha opinião. Se você não gostou do filme, fala aí o que você não gostou e tal, o que você desaprovou. Eu amei o filme, achei que é um filme incrível. Eu não sou tão fã de terror assim não, sabe? Tipo, eu não procuro ficar vendo muito filme de terror, porque eu não sou realmente muito fã. Mas eu particularmente, assim, dos filmes que eu vi de terror, pra mim foi um dos melhores, se não o melhor, cara. Eu já vi outros filmes de terror incríveis também, mas... não sei, tipo assim, acho que é mais por questão de carinho. Eu me apaixonei muito pela história do It. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a análise de hoje. Mais pra frente aí, não sei se pra essa semana agora ou pra outra, se daqui a 2 semanas tá saindo um desenho novo, tá? E é isso, deixa um like no vídeo, ajuda bastante, vocês sabem. E não esqueça também de divulgar o vídeo, pessoal, pro vídeo sempre ganhar mais repercussão, entendeu? Ajuda bastante, obviamente. Tamo junto e até a próxima.